Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos para o nosso momento da palavra de Deus, querido. Quero compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração nessa noite. As crianças podem seguir para a sala do Ministério Infantil. Amém. Isso. Tiana, os professores já estão aguardando ali. Amém. Quem está preparado para receber a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém. Abre o seu coração, querido. Deixa Jesus falar com você nesse momento. O que eu tenho para compartilhar, querido, com você nessa noite especial, nessa noite de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, é um convite da parte de Jesus para mim e para você. Você sabia que ao longo de toda a Bíblia, Jesus ele fez vários convites para nós? Você sabia disso? Se você perceber ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, principalmente nos Evangelhos ali, Jesus ele fez vários convites para nós. E um desses convites eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, com muito amor, com muito temor no coração. E esse talvez seja um dos convites mais sérios e também um dos mais importantes que Jesus fez para nós, como filhos, como discípulos, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Eu quero compartilhar com você hoje a mensagem diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você pode repetir comigo? Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, capítulo de número 9, Lucas 9. Eu quero ler com você aqui alguns versos para nós contextualizarmos aquilo que eu quero conversar com você nessa noite. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom, Caleb? Lucas, capítulo de número 9. Eu vou ler com você aqui a partir do verso de número 18. Quero ler todo o contexto aqui, depois nós vamos compartilhar alguns princípios importantes da palavra de Deus. Se você puder colocar a música para mim, Dan, de fundo, eu agradeço. Lucas 9, 18 diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, então lhe perguntou: quem são as multidões? Que as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E você, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes, os sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que estão aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vamos orar, queridos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é verdade para nós. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor esteja tocando, Pai, ministrando cada coração de uma forma personalizada aqui, papai. Senhor, que essa palavra, Pai, que vai ser ministrada aqui, Senhor, o Senhor possa decodificar essa palavra, Pai. O Senhor possa ampliar essa palavra de uma maneira simples, Pai, de uma maneira direta, de uma maneira entendível, Senhor. Fala conosco nesse momento, papai. Nós abrimos o nosso coração nesse momento, Senhor, para receber das verdades do céu.
Nós abrimos o nosso coração nesse momento, Pai, e te damos, Senhor, total liberdade. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você se atente comigo aqui em 3 versículos desse texto da palavra de Deus. É interessante que Jesus, o contexto aqui, obrigado, Chico, o contexto que Jesus estava falando, não sei se você prestou atenção no início desse texto, ele fala sobre a confissão de Pedro. Ele fala quando Jesus estava com os seus discípulos, ele pergunta para os seus discípulos quem o povo estava dizendo que ele era. E Pedro tem uma revelação dos céus ali. Pedro diz, alguns dizem que os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é o João Batista, uns dizem que o Senhor é algum profeta, mas Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas mais interessante ainda, o que estava envolvendo essa conversa lá no início diz que Jesus estava orando. Pedro, querido, teve essa revelação de quem Jesus era. E o momento em que Jesus se retirou para orar, e no momento em que Jesus reuniu os seus discípulos para orar. Pedro tem a revelação de quem Jesus era. É interessante que Lucas aqui, ele vai dizer que Jesus, ele repreendeu os seus discípulos dizendo para que não contassem para ninguém. Uma coisa que ninguém iria ficar sabendo. Mas eu quero me atentar com você aqui a 3 versos, a partir do verso de número 23. Nós vamos falar sobre um convite nessa noite. O convite de Jesus para mim e para a sua vida. Amém? Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, algumas versões diz, aquele que quiser vir após mim, precisa de 3 coisas. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. No verso de número 24, ele diz, por quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. O convite de Jesus para nós, querido, não é um convite para nós ficarmos mais ricos. O convite de Jesus para nós não é um convite para nós vivermos uma vida mais confortável. O convite de Jesus para nós aqui não é um convite para ficar famoso. Não é um convite para ter lá 50, 100, 200, 500 mil seguidores no Instagram. Tem gente que tem e está tudo certo. Mas o convite de Jesus para nós não é esse, querido. Quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, querido, o convite de Jesus aqui é um convite não tão agradável, meu irmão. Pelo contrário, é um convite sobre uma ótica do momento e do mundo que nós vivemos hoje totalmente desagradável e desproporcional para o estilo de vida que muitos cristãos estão vivendo hoje. Enquanto algumas pessoas estão aí fora, querido, discutindo se tem que ter área VIP na igreja, se não tem que ter. Jesus, ele está fazendo um convite aqui, querido, para mim e para você que não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo, vocês querem vir após mim? Vocês querem de verdade serem meus discípulos? Vocês precisam de 3 coisas. E é sobre essas 3 coisas que eu quero conversar com você nessa noite. Primeiro que esse não é um convite, querido, para aquela pessoa especial que você gostaria que estivesse aqui nessa noite. Lembra de alguém que você falou, puxa vida, essa pessoa podia estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra? Esse convite não é para ela, querido. Esse convite é para mim e para você. Você pode virar para essa pessoa linda que está do seu lado e dizer para ela, esse convite de Jesus é para você. Amém, glória a Deus. Esse é um convite pessoal, querido, intransferível. Esse é um convite que não existe meio termo.
O convite de Jesus para nós aqui, que o Evangelho de Lucas está nos relatando, não é um convite para eu e você ficarmos em cima do muro. Uma vida com Jesus nunca foi uma vida em cima do muro. Aqueles ditados, alguns ditados crentez, né, do passado, né? Que aquele que está em cima do muro já é do diabo, porque o muro pertence ao diabo. Não é, querido, um evangelho mais ou menos. Jesus está fazendo um convite para mim e para você, querido, não é para um evangelho de hoje eu estou e amanhã eu não estou mais, não. Jesus está fazendo um convite muito sério, querido. Para mim, para você, para nós, nessa noite como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui. Amém? Vocês estão aqui comigo? Ou nós aceitamos esse convite e vivemos de acordo com a vontade do Pai, ou você rejeita esse convite e vai viver da maneira com que você bem entende. Eu quero falar sobre alguns aspectos importantes, queridos, sobre esse convite. A primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, para seguir Jesus e para ser um discípulo dele, Jesus fala, aquele que quer vir após mim, primeira coisa, negue a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, pensa numa coisa difícil, esse negócio de negar a si mesmo. Não é verdade? Pensa numa coisa constrangedora. É negar-se a si mesmo. Sabe, meu irmão, nós vivemos num tempo em que, lembra quando eu falei domingo passado, sobre aquilo que Jesus estava dizendo, que o nosso interior, o nosso homem interior, ele está pronto. Mas a nossa carne, ela é fraca. Negar-se a si mesmo, querido, ela vai totalmente contra a nossa natureza humana caída. Porque o que o mundo está pregando hoje? O mundo está pregando hoje que nós precisamos viver segundo a nossa vontade. Que nós precisamos seguir segundo os desejos do nosso coração. O que o mundo prega hoje, o que é ensinado hoje, não é mais negar-se a si mesmo. Não é mais abrir mão, é pelo contrário, é conquistar, conquistar, conquistar e conquistar. O que muitos coaches hoje têm feito, querido, não tem nada contra os coaches. É até legal, de vez em quando, ouvir alguma coisa bacana deles. Tem muito cara de Deus, viu? Nesse meio aí. Mas, querido, não tem nada a ver com isso, aquilo que Jesus está nos convidando. O convite de Jesus aqui, querido, não é para aumentar o nosso potencial. O convite de Jesus aqui não é para 3 passos para que você tenha uma vida financeira tranquila. Não é nada disso, meu irmão. O convite de Jesus para nós aqui é um convite pessoal, intransferível e eterno. Negar-se a si mesmo, meu irmão, talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós precisamos fazer aqui nessa terra. Primeiro, porque nós, humanamente falando, nós não fomos criados para isso. Você sabia disso? Humanamente falando, nós não fomos criados para isso. Pelo contrário, nós fomos criados para fazer a nossa vontade. A nossa boa, perfeita e agradável vontade. Se nós perguntarmos para qualquer um de nós aqui, quem que gosta de morrer para si mesmo? Quem que gosta de negar-se a si mesmo? Ninguém gosta, meu irmão. Só que é necessário. Para seguir a Jesus, para se tornar um discípulo dele. Para se tornar aqueles que caminham com ele. Para criar realmente, querido, um relacionamento íntimo com ele. Nós precisamos negar a nós mesmos. Essa é a primeira coisa, querido, que Jesus diz. Negar a si mesmo fala de abrir mão das nossas vontades. Quem que gosta de abrir mão da sua vontade aqui? Ninguém gosta, querido. Nós não gostamos, essa é que é a verdade. Nós não gostamos de abrir mão da nossa vontade. A segunda coisa aqui é colocar Cristo no centro
de todas as nossas decisões. Quem que gosta de colocar, querido, Jesus no centro de todas as suas decisões? Muitas vezes nós não gostamos, mas é algo extremamente necessário para os nossos dias e principalmente para aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus. E ele continua o texto, querido. A segunda coisa que nós precisamos fazer aqui, depois que ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro passo. Hoje, pastor, que passo difícil, né? O primeiro passo já é abrir mão. O primeiro passo já é negar-se a si mesmo. O segundo passo, Jesus diz, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz, pastor? Quer dizer que eu vou precisar carregar uma cruz igual Jesus carregou, querido? Não. Glória a Deus por isso. Muitas vezes nós nos atentamos ali para a questão da cruz. Mas você sabia que muita gente morreu crucificada nos tempos de Jesus? Era comum, querido, as pessoas serem condenadas, serem crucificadas naquele tempo. E mais comum ainda era as pessoas carregarem a sua cruz para serem crucificadas. Aqui Jesus está dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz todos os dias. Tem gente que olha para o marido e fala, esse aqui é a minha cruz, pastor. Não, querido, não é. A sua cruz não é o seu marido. Marido, a sua cruz não é a sua esposa. Muito menos a sogra. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo espiritual aqui, querido. E eu tenho alguns princípios importantes aqui. Tomar sua cruz, querido, fala de um comprometimento contínuo e não esporádico. Você já tentou fazer algo de vez em quando? Pastor, de vez em quando eu dou umas caminhadas. De vez em quando, assim. Você já tentou correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, caminhando de vez em quando? Você não vai conseguir. De vez em quando, pastor, eu leio a Bíblia. Tomar a sua cruz, querido, fala de algo contínuo, fala de um comprometimento. De vez em quando eu me alimento bem. O que vai acontecer com o seu corpo? Vai adoecer, querido. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai adoecer. De vez em quando, pastor, eu venho ao culto. Sabe o que vai acontecer, querido, com a sua vida espiritual? Você não vai ter uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque Jesus está falando sobre isso. Está falando de uma vida contínua com Ele. Jesus está falando sobre uma vida devocional. Pastor, de vez em quando eu oro. O que vai acontecer, querido, com as nossas vidas? Ou com a sua vida, se você só orar de vez em quando? Nós não se tornamos bons em nada que nós fazemos de vez em quando, ou mais ou menos. Na sua vida profissional, é a mesma coisa, meu irmão. Se você quer ser um profissional, se você quer ser uma profissional de excelência, você não pode fazer as coisas de vez em quando. E muito menos, mais ou menos. É sobre isso que Jesus estava falando, querido, comigo, com você. Tomar sua cruz, querido, fala de um comprometimento contínuo e não esporádico. Envolve disciplina, práticas espirituais. Por isso que sempre, você já percebeu que todo princípio da palavra de Deus nós podemos voltar, e nós sempre falamos das coisas básicas do Evangelho aqui. Você já percebeu que quase todas as mensagens, elas convergem para o mesmo lugar? Elas convergem para as coisas bases, que é leitura da palavra, oração e vida com Deus. E vida com a igreja. Quase tudo que nós falamos, quase tudo que nós pregamos, quase tudo que nós ensinamos, elas convergem para as coisas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, querido, o que Jesus fez aqui nessa terra?
Qual foi aquilo que Jesus mais fez caminhando aqui nessa terra? Jesus ensinava? Sim. Jesus orava? Sim. Jesus tinha intimidade com Deus? Sim. Jesus estabeleceu uma vida de intimidade com Deus aqui, querido. Caminhando, ensinando os seus discípulos no meio do caminho, enquanto ele caminhava, enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele curava, enquanto ele libertava, enquanto ele operava os sinais, as maravilhas. Jesus estabeleceu uma vida diária com Deus, querido, de intimidade. Tomar sua cruz, querido, não fala só de carregar algo pesado, mas tomar sua cruz fala de uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, querido, não é uma decisão emocional. Amém? Essa decisão precisa ser uma decisão racional. Por isso que o apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele fala do quê? De um culto racional. O evangelho, querido, não pode só passar por aqui. O evangelho precisa passar por aqui também. Mas ao mesmo tempo, o evangelho não é somente tocar as nossas emoções. O evangelho precisa passar pela nossa mente, pela nossa razão. E nós precisamos saber por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Tomar a nossa cruz, querido, fala de um compromisso sério com Deus. É isso que eu quero trazer para você, querido, nessa noite. Quando Jesus fala, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias. E todo dia, sabe o que significa todo dia? Todo dia, querido. Todo dia eu e você nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Você sabia disso? Todos os dias nós vamos precisar morrer para as nossas vontades. Todos os dias nós vamos precisar negar a nós mesmos para fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Ai, pastor, que palavra dura. Mas é bênção, querido, para nós. Envolve sacrifício, querido. Envolve dor e envolve fidelidade. Não existe evangelho sem cruz, meu irmão. Não existe evangelho sem sacrifício. Todo esse negócio aí, querido, que nós já vimos, que nós já ouvimos, de um evangelho simples, de um evangelho que você não precisa fazer nada, de um evangelho que nós já temos tudo, querido. Olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus. Olha para aquilo que Jesus falou. Olha para a vida de Jesus. E aí você pode responder. Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo aqui nessa terra? Você já se perguntou isso, querido? Você já se perguntou alguma vez, lendo a Bíblia, olhando, meditando na palavra de Deus? Você já se fez essa pergunta? Que tipo de evangelho que eu tenho vivido aqui? O evangelho de Jesus Cristo, querido, fala disso. Fala de sacrifício, fala de dor, fala de fidelidade, fala de tudo isso. O evangelho de Jesus Cristo não fala sobre facilidades. O evangelho de Jesus Cristo não fala sobre barganha. Porque se você depositar 1.000, você vai ter... Não. O evangelho de Jesus não fala isso. O evangelho de Jesus fala de renúncia, querido. O evangelho de Jesus fala de abrir mão. O verdadeiro evangelho genuíno fala de negar-se a si mesmo. Fala de tomar a nossa cruz dia após dia para seguir Jesus. Amém? Envolve dor. Pastor, mas vai doer? E Jesus não doeu, querido? Jesus não sentiu dor, não. E não foi só dor física, não, querido. Foi dor emocional.
que Jesus sentiu quando ele estava lá no Getsêmani. Jesus se sentiu literalmente exprimido naquele lugar. Querido, o verdadeiro evangelho vai nos causar dor, sim. Senão não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Pastor, mas é só dor? Não, não é só dor, querido. Mas a dor, ela faz parte da nossa vida. Amém? A dor faz parte do nosso crescimento. Quando eu tinha, querido, 12 anos, eu sentia muitas dores nos meus joelhos. Hoje eu estou com 40, estou sentindo mais. Mas quando se fala sobre dor de crescimento, querido, eu sei o que é sentir dor do crescimento. Eu fui uma criança, um adolescente que sentiu muitas dessas dores. Eu até brinco com os meninos, eu tenho uma fotinha minha lá em casa. Esse dia eu cheguei em casa, a Maria estava mexendo algumas coisas, arrumando o guarda-roupa lá com a Tânia e desenterrou umas fotos lá. Não sei se vocês viram lá, a gente postou algumas fotos aí nas redes sociais. Aí o pessoal comentou, ô pastor, o tempo fez bem para vocês, hein? Nós postamos uma foto nossa, minha e da Tânia, quando nós casamos há 21 anos atrás. E tem uma fotinha minha, pastor Paulo, um dia eu vou colocar ela lá. É que eu fico um pouco de vergonha, porque as roupas daquele tempo lá não é as roupas das crianças de agora, né? Um shortinho meio pequenininho assim, uma camiseta. Mas meus joelhos, querido, pensa num joelho torto. Eu olho aquela foto hoje, eu falo, meu Deus do céu, que menino da canela fina e do joelho torto. Eu sentia muita dor, querido. Dos meus 12 a 13, 14 anos ali, eu senti muita dor nos joelhos. E dor do crescimento. Depois eu fui descobrir que era dor do crescimento. Mas a nossa vida espiritual, você sabia também que existe a dor do crescimento? A dor, além de Deus usar a dor para nos ensinar, você sabia que só existe cura por causa de uma dor? O processo da cura, ele é um processo interessante. Porque primeiro ele passa pelo estágio da dor até chegar no processo da cura. A dor, ela faz parte do processo de cura, querido. Em todas as áreas da nossa vida. Na parte física, na parte das nossas emoções e na parte espiritual também. Deus não rejeita nada, querido, da nossa vida. Tudo aquilo que aconteceu conosco serviu para que hoje nós pudéssemos ser homens e mulheres melhores. Amém? Esse é o evangelho, querido, de Jesus Cristo para nós. Mas Jesus também, ele fala sobre outros aspectos aqui importantes. Ele falou sobre o sacrifício, falou sobre dor, fala sobre fidelidade. E a terceira coisa que Jesus disse e nos chama, primeiro é negar-se a si mesmo, segundo é tomar sua cruz e terceiro é seguir a Ele. Pergunta do céu para nós, querido, nessa noite. Seguir Jesus é algo fácil? Não é fácil, querido. Nunca foi fácil. Seguir Jesus, querido, é andar como Jesus andou. É imitar os seus passos. E principalmente o seu caráter. Aqui há um ponto delicado para nós nesses dias. Tem muitos cristãos, querido, muitos homens e mulheres de Deus, que até conseguem caminhar, de certa forma, próximo daquilo que Jesus caminhou. Mas o caminhar com Jesus, aquilo, seguir Jesus, fala de seguir o caráter de Jesus. E aí é onde muitos cristãos são reprovados. Porque a nossa vida, querido, um pai, uma mãe, um cristão, um homem, uma mulher de Deus, não ensina só por aquilo que ele fala. Ensina muito mais por aquilo que ele faz. Nós que somos pais, nós sabemos disso. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Você que lidera um grupo familiar, você que pastoreia um grupo de pessoas, que lidera um departamento, que é empresário, você sabe disso que eu estou falando. Nós lideramos, querido, muito mais por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos.
Porque se aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que nós estamos falando ou vivendo, as pessoas não vão nos seguir. As pessoas não vão reproduzir aquilo que nós estamos falando. Se eu falo para os meus filhos, querido, vocês precisam ler a Bíblia. E qual pai, qual mãe que nunca disse isso para o seu filho? Todos nós ensinamos aos nossos filhos. Mas a pergunta é, quanto que nossos filhos têm visto nós lermos, estudarmos a palavra de Deus? Nós ensinamos nossos filhos o privilégio e o dever da oração. Nós oramos a cada refeição. Eu sei que todos nós fazemos isso na nossa vida. Nós ensinamos os nossos filhos que eles precisam ter uma vida com Deus, de devocional com Deus. Mas o quanto que os nossos filhos têm visto na nossa casa, na nossa intimidade, nós separando tempo para estar a sós com o Senhor. Isso é reproduzir, querido, o caráter de Jesus. Isso é caminhar nos passos de Jesus aqui nessa terra. O chamado de Jesus para nós é esse. Vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e me siga. Amém? Vocês estão aqui ainda? A gente está olhando assim para cara. Andar com Jesus requer constância e principalmente fé. Andar com Jesus, querido, precisa ser algo constante na nossa vida. Andar com Jesus fala de andar com Jesus dirigindo o carro, dirigindo a moto. Andar com Jesus fala de estar com Jesus lavando a louça, fazendo o seu trabalho na sua empresa, fazendo o seu trabalho na sua casa. Andar com Jesus fala de andar com Jesus quando nós estamos jogando bola, jogando futebol para quem gosta. Jesus está lá, querido, no futebol também. Você sabia disso? Às vezes os homens esquecem que Jesus está lá. Você pode. Às vezes a gente esquece que Jesus está lá, mas ele está lá. Jesus está conosco, querido. Nós precisamos entender isso, querido. Andar com Jesus requer constância e principalmente fé. Querido, se nós não acreditarmos, se nós não crermos naquilo que Jesus disse, que estaria conosco todos os dias, querido, não faz sentido nenhum nós dissermos que somos cristãos. Se nós não crermos, querido, que no dia bom Ele está ali se alegrando comigo e com você, que no dia mau, querido, Ele está ali nos abraçando, querido, Ele está ali conosco. Jesus está conosco todos os dias, meu irmão. Amém? Jesus está conosco a todo momento. Pastor, mas eu não estou vendo, querido. Jesus disse que nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer para ver. Se nós cremos, querido, isso já basta. Isso é caminhar com Jesus. Isso é seguir os passos de Jesus. O quarto aspecto que eu quero conversar com você nessa noite é sobre o paradoxo da vida. O paradoxo fala de algo contraditório, querido. Jesus, no verso de número 25, 24, olha o que ele vai dizer. Nós falamos sobre o verso de número 23. No verso de número 24, ele diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E aquele que por minha causa perder, vai ganhar. Não, mas peraí, Jesus. Como que é isso? Aquele que quer ganhar, vai perder. E aquele que quer perder, vai ganhar. Não foi isso que a gente aprendeu. Não foi isso que nós aprendemos na nossa vida. Aquele que quer ganhar, vai ganhar. E aquele que quer perder, vai perder. Mas Jesus está dizendo algo totalmente contrário aqui, meu irmão. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que por minha causa abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os meus passos, vai ter
que abrir mão da sua própria vida. E quando eu e você, querido, quando nós decidimos no nosso coração viver uma vida com Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus e abrir mão da nossa própria vontade, Jesus está dizendo, vocês vão ganhar. Não é uma coroa corruptível, igual o apóstolo Paulo diz. Não é uma medalha no peito. Não é um troféu. Não é nada disso. Jesus está falando de algo muito, mas muito superior, querido, a qualquer coisa dessa terra. Jesus não está dizendo, querido, que aquele que seguir Ele vai ter uma vida confortável. Jesus não está dizendo que aquele que seguir Ele vai ter uma conta bancária com milhões lá. Não, Jesus nunca disse isso, meu irmão. Mas Jesus diz que aquele que seguir Ele vai ter aquilo que é mais importante do que qualquer coisa aqui nessa terra. Vai ter uma vida eterna junto com Ele. Amém? Não senti muita fé em vocês não, gente. Amém? Glória a Deus, querido. É sobre isso que Jesus está falando, meu irmão. É sobre ter uma vida eterna, é sobre estar com Jesus por toda uma eternidade. Você já parou para pensar, querido, quanto 20, 30, 40, 50, 60 anos passam rápido demais aqui nessa terra? É só olhar para mim e para a sua vida, querido. Não parece o Wellington falando aqui sobre os 27 anos da comunidade. Eu comecei a pensar, falei, puxa, onde que eu estava em 1998? Aí estava pensando aqui, pensando. Devia estar jogando bola, certeza. Mas passam assim, querido, ó, 27 anos se passaram muito rápido. Onde você estava, querido, quando você tinha 20 anos de idade? A maioria daqui já tem um pouco mais de 20. Onde você estava quando você tinha 30 anos de idade? 40 anos, para alguns que já são mais experientes. Passa rápido, querido. Passa rápido. Passa rápido demais. Hoje nós olhamos para os bebês e até conversava com o Túlio ali antes de começar o culto. O Miguel, parece que foi ontem que o Miguelzinho nasceu, né? Passa rápido, querido. Passa rápido demais. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por minha causa perder, vai ganhar, querido. O apego à própria vontade, ele nos leva para longe, querido, do propósito de Deus. Todas as vezes, querido, que nós decidimos deliberadamente fazer a nossa vontade, automaticamente nós vamos estar caminhando a passos largos para longe do propósito, do centro da vontade de Deus para nós. E o oposto também é verdadeiro. Todas as vezes que nós decidirmos abrir mão da nossa própria vontade, nós estaremos caminhando a passos largos rumo ao centro da vontade de Deus para nós. Amém? Amém? Perder a vida, querido, por amor a Cristo, é encontrá-la de verdade. Todas as vezes que nós decidirmos, meu irmão, perder aqui nessa vida, abrir mão, que é algo difícil, que é algo doloroso, lembre-se de uma coisa: nós vamos estar ganhando, porque nós estamos ganhando todos os dias. Amém? Nós estamos guerreando, querido, uma guerra. Na próxima sexta-feira aqui nós vamos ter um culto de batalha espiritual. E batalha espiritual não fala de nós guerrearmos contra o diabo. É algo muito maior. Fala de uma guerra também, mas nós não guerreamos somente contra o diabo. Batalha espiritual fala de viver uma vida sobre aquilo que Jesus já conquistou para nós, uma vida vitoriosa, querido. É caminhar sobre um caminho que Jesus já pavimentou para mim e para você, amém?
A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus já venceu, querido, todos os principados, todas as potestades, todas as hostes do mal. E hoje nós caminhamos sobre essa palavra de Jesus. Amém? Batalha espiritual é isso, querido, é nós guerrearmos sim, mas uma guerra que Jesus Cristo já venceu por nós. Amém? E caminhar com Jesus também fala sobre isso, meu irmão. Perder a vida por amor a Cristo é encontrá-la de verdade. E o quinto e último aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite. No verso de número 25, Jesus traz uma reflexão aqui, querido, sensacional para nós. No verso de número 25, Jesus traz uma reflexão, querido, para a nossa vida que é importantíssima. Que é fundamental para a nossa vida cristã. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Todo sucesso, querido, terreno, não compensa, querido. Quando isso custa a vida eterna. Todo sucesso terreno, querido, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele o que for, se não tiver Jesus, querido, não compensa. Você pode ser o homem, querido, mais famoso do Brasil. Você pode ser a mulher mais rica da América Latina. Se não tiver Jesus, querido, não adiantou de nada. Por isso que o evangelho, querido, não é sobre aquilo que nós acumulamos aqui nessa terra. Jesus, quando falou sobre o verdadeiro tesouro, ele disse que o verdadeiro tesouro não está onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões entram e roubam. O nosso maior tesouro, querido, está nas coisas do Senhor. Amém? O nosso maior tesouro, querido, está em viver uma vida junto com Ele. Você pode ganhar tudo aqui nessa terra, querido. Mas se não tiver Jesus, querido, não vai valer de nada. Mas nós podemos também, querido, ser gente bem-sucedida. Nós podemos estar nos lugares onde Jesus nos colocou. Você pode ser um profissional de excelência. Você pode ser uma profissional de excelência e caminhar com Jesus e fazer a diferença no lugar onde Jesus colocou você, querido. É sobre isso que Jesus estava falando, querido. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lembra do início que nós falamos sobre o convite de Jesus? Jesus está nos fazendo esse convite nessa noite. E quando Jesus nos faz esse convite, meu irmão, nós precisamos ser inteligentes, no mínimo, em olhar para a nossa própria vida e refletirmos aonde eu estou sobre tudo aquilo que o pastor disse nessa noite. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Queria convidar o pessoal do louvor aqui. Queria que nesse momento, querido, você fechasse os teus olhos aí onde você está. E que você tivesse alguns minutos, querido, de reflexão mesmo sobre a sua própria vida. Sabe, esse é o momento de você olhar para dentro de você. Esse é o momento de você perceber, querido, como está a sua vida, como você tem caminhado sobre tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite. O convite de Jesus para mim e para você, querido, ele é muito claro. O convite de Jesus para nós aqui, meu irmão, minha irmã, ele é muito claro. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um instante e que você meditasse sobre essa palavra de Jesus para nós. Pai, muito obrigado, Senhor,
por essa noite tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós, papai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui conosco nesse momento, Pai. Obrigado, doce amado Espírito Santo de Deus, porque enquanto nós conversamos aqui, Pai, o Senhor é aquele que passeia no meio da tua igreja, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que vai sondando cada coração aqui. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações, Senhor. O Senhor é aquele, Pai, que além de conhecer os nossos corações, o Senhor conhece as intenções do nosso coração, Pai. Ah, Espírito Santo, como é bom perceber o Senhor no meio de nós, Pai. Como é bom perceber o teu toque aqui, Jesus. Como é bom perceber, Senhor, o agir do Senhor nesse lugar, Pai. Como é bom perceber a presença do Senhor nos envolvendo, Pai, nos atraindo, Senhor, para perto de Ti, Jesus. Como é bom, Jesus, perceber o Senhor, tocando o Senhor naqueles lugares, Pai, curando, Senhor, as dores, as feridas, Pai. Como é bom perceber o Senhor nos chacoalhando, Pai, para nos despertar para uma nova vida. Oh, Jesus, como é bom perceber o Senhor aqui, Pai, nos chamando, Senhor, nos atraindo, Senhor, para perto de Ti, Senhor, e para perto do Teu coração, Jesus. Como é bom, papai, como é bom, Senhor, saber que o Senhor é aquele que nos ama, Pai, de uma maneira incondicional, Jesus. Fala conosco nesse momento, Pai. Fala com cada vida aqui, como nós oramos no começo, Senhor. Toca cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Jesus. Ah, Pai, traz de volta, Senhor, aqueles que estão longe do Senhor. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão caminhando longe dos teus caminhos, papai. Oh, Jesus, essa é uma noite de ressurreição, Senhor. Essa é uma noite de ressurreição, Senhor, onde todo mundo, Senhor, achou que tudo estava perdido, Pai. Oh, Jesus, talvez muita gente, Pai, algumas pessoas aqui acham que tudo está perdido, Senhor. Mas assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, Pai, que o Senhor possa ressuscitar em corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ah, papai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos adorar o Senhor, querido, amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção, aleluia. Oh, Jesus, Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Oh, Deus lindo, Deus poderoso, Tu és magnífico, Senhor, Tu és incomparável, Deus.